Olá, hoje aqui na mesa de debates nós vamos falar da biografia de um livro, o professor Oleg Abramov, que teve um livro prefaciado pelo próprio filho Oleg Abramov Jr. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, nós estamos aqui na mesa de debates e hoje nós vamos falar do livro do Oleg Abramov Jr., Dr. Oleg Abramov Jr., né? Que é filho do Oleg Abramov, que é um professor muito conhecido, imortalizado aqui na cidade, que tem até no campus universitário tem uma estátua, né? Tem lá uma placa, né? Uma placa que se refere a ele como uma figura importante. A história dele é uma história muito bonita, é a história que está contada nesse livro por ele mesmo. É verdade, né? Por ele. Por ele mesmo. E esse livro aqui, ele se divide em duas circunstâncias. Primeiro, a vinda dele para o Brasil, o transporte dele na própria Europa, né? Ele passando final do século XIX, depois, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Uma história muito interessante. E depois vem os artigos dele que ele escrevia para o Diário Mercantil, entre outras publicações. Quer dizer, uma pessoa importante. Ele trabalhou no CTU aqui como professor, formou muitas turmas, formou muitas cabeças e era uma pessoa extremamente nacionalista, apesar de não ser brasileiro, né? Uma coisa muito bonita que está escrita nesse livro, eu tive muito prazer de ler. Eu vou apresentar aqui o meu companheiro aqui, que, como eu, é muito curioso também, vai querer saber de tudo que está dentro do livro, né? Isso mesmo. Boa tarde, Abramo. Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente está voltando às atividades. Eu estou curioso mesmo para saber sobre o livro, né? Saber um pouco mais sobre o nosso assunto de hoje. Com Quero certeza. perguntar bastante. Fique à vontade. O Cristiano está sempre aqui, ele é muito bem-humorado. Eu gosto muito quando ele vem, que ele me faz rir bastante. Eu que sou uma pessoa séria, né? Ah, tá. Você também. Do meu lado aqui, uma pessoa que sempre vem conosco aqui, falando de vários assuntos, né? Ele até tem um outro assunto muito bacana de um livro dele também, sobre saúde, né? É verdade. Saúde pública, que nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui. Ah, que legal. Né? Oleg Abramov Jr., doutor Oleg Abramov Jr., eu quero que você comece, Oleg, falando das motivações do seu pai para escrever o livro e dessa questão histórica que eu deixei aí bem evidente. Fala um pouquinho para nós aí. Primeiro, agradecer mais uma vez por poder estar aqui. Eu acho que apresentar esse livro nesse espaço aqui é muito bom e até é uma questão de justiça, porque justamente a segunda parte do livro, onde traz os artigos, como você muito bem relatou, muitos deles foram escritos aqui para o Diário Regional. O Diário Regional. Aqui também. Na casa, né? Durante 10 anos, entre 1995 e 2005, esses artigos foram escritos aqui e foi justamente aqui com muita solidariedade que a gente pôde garimpar esses artigos, né, para poder compor essa segunda parte. A casa foi receptiva a ele, né, pela importância histórica dele na cidade. Ele foi professor também do Pio XII, foi muito também. Amigo do Josino, então, nossa, assim, a história ela é muito, muito comum, né? E na verdade esse livro ele é o resultado de um esforço que o meu pai iniciou há muito tempo atrás. Ele sempre teve interesse de escrever suas memórias, mas embora para a vida pública ele tenha sido muito disciplinado, né, foi responsável por grandes obras, como o senhor mesmo relatou aqui do campus da universidade, Espaço Mascarenhas, a rodoviária e tantos outros. Para a vida privada ele era um pouco indisciplinado, né, então ele não costumava concluir as coisas. Ele escreveu uma boa parte em 2000, né? Isso, ele escreveu, na verdade ele escreve já há muito tempo, né? E aí o que nós fizemos foi fazer um esforço de garimpo, de pegar esses escritos e nós falamos, vamos aproveitar que nesse ano ele completa 90 anos de idade, né? Agora em 2020, falei, vamos enfim, né? Publicar esse livro. Então esse livro ele tem três fontes assim, né, para a sua constituição. Primeiro são textos que ele mesmo escreveu, início, meio e fim. Outros textos que ele escreveu, 2, 3 versões, que nós fizemos uma sobreposição para pegar o máximo de detalhes. E a terceira forma foi através da transcrição de relatos orais que ele fez em 2002, para uma entrevista que eu fiz com ele, e que é completada em 2015 com outra bateria de entrevistas. E é interessante que o livro acaba, quando o leitor ele vai acompanhando, ele vai percebendo que a linguagem ela vai se transformando, né? Pois é, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Desculpa te interromper. Mas todo escritor, toda pessoa que está relatando alguma coisa que não é exatamente um escritor, ele tem um ghostwriter, né? E parece que ele teve mais de um ghostwriter. É verdade. Um foi você e o outro foi quem?
Então, é a percepção de um leitor, né, que conhece, percebe isso, e é um negócio que eu costumo falar, porque eu acho que é muito interessante para quem o conhece, porque é muito claro o estilo da escrita e também fica muito evidente o estilo da fala, né? Então, o livro você vai percebendo também essas nuances, né, que é um pouco a resultante da forma como ele foi produzido. Ele é composto de 2 partes, como o senhor falou, né? A primeira parte dele é a biografia, que não é uma biografia completa, é uma biografia que começa das origens da família, que é relatado pela avó, que remonta às guerras napoleônicas ainda no século XIX. Nossa, quando a família participou da luta de Borodinó, onde inclusive ganhou a distinção de nobreza nessa batalha em Borodinó, onde foram repelidas as tropas de Napoleão às portas de Moscou. Meu tataravô estava lá, né, Ataman Abramov, e aí a família passou a compor a nobreza czarista, que é o contexto em que o meu avô, o pai do Oleg, nasce e acaba que a vida ela vive uma transformação abrupta com a Primeira Guerra Mundial. E depois a Revolução. Que depois vem a Revolução Russa, depois vem a Guerra Civil Russa. E o meu avô, do lado dos czaristas, né, acaba perdendo, né, a luta e tem que migrar, ferido de guerra, porque ele esteve na Primeira Guerra, esteve na Guerra Civil, e acaba se exilando na Iugoslávia. Que, aliás, foi um país que surgiu naquela ocasião, o próprio nome distingue, né? Iugoslávia significa eslavos do sul, era um ponto de atração de todos aqueles derrotados, vamos dizer assim. Fizeram uma república de países, né? Que foram, e eles foram para o sul a convite do rei, na época do rei da Iugoslávia, que tinha uma relação muito, muito estreita com a Casa Russa, né, do Nicolau II, que nessa altura já tinha sido executado e tudo mais. E o meu pai nasce nesse contexto. Né? Seu pai nasce nesse contexto. Na Iugoslávia, já em 1930. E quando a família começa a se aprumar, vem novamente um grande acontecimento, né, de proporção universal, que é a Segunda Guerra Mundial. Sim. E aí a vida se transforma toda de novo. E meu avô luta na guerra, morre na guerra, né? Na verdade, ninguém sabe exatamente se ele morreu, mas muito debilitado, e se separaram. Vem então o Tito na Iugoslávia. Meu pai então vai para a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, vive nos campos Tito porque era comunista, né? Alinhado com a União Soviética. Exatamente. Então, a mesma dinâmica que levou a migração da Rússia para a Iugoslávia, levou da Iugoslávia para a Alemanha, né? Para a Alemanha, E a Alemanha era um lugar que ninguém dizia que tinha futuro, eram destroços, né? Ele ficou lá nos campos de refugiado, a juventude dele foi nos campos de refugiado na Alemanha, e finalmente, por uma questão muito pitoresca, que eu não vou relatar, vai ter que ler no livro, ele acaba parando no Brasil. Com um episódio assim que é muito interessante. Muito interessante. E assim, e aí quando ele chega aqui, né, ele mesmo relata... Você não vai falar mesmo? Não, vou falar. Caia, deixa eu comprar. Eu tô aqui absorvido aqui na história. Aqui, não, a história é sensacional. Se você eu tô resumindo. E é toda marcada, né, assim, pelo título da família, por guerras, né? Desde a Guerra Napoleônica, onde ganhou o título de nobreza, foi a Primeira, a Segunda Guerra. Exatamente. A Revolução Guerra Russa. Fria. A Revolução Russa, quando ele perdeu a condição de estar ali porque ele era aliado do czar. Depois ele perdeu a segunda vez quando o comunismo chegou na Iugoslávia, que ele teve que fazer a transposição para a Alemanha. Já é o pai, né? Já é o seu pai. Tudo meu pai. Exatamente. E ele acaba no Brasil e, como ele mesmo diz, né, cego, surdo e mudo, porque nada sabia do Brasil, não sabia a língua portuguesa nem nada. E aí o vetor final desse livro, porque a minha mãe, a Joana Dark, ela já intimou que a gente tem que escrever a continuação, né? Seria bacana. Joana Dark é minha mãe, é a esposa dele. Pois é, essa brasileira, né? Isso, brasileira. Inclusive é quem dedica o livro. Ela já intimou, falou, tem que escrever a segunda parte. Porque acaba, assim... Chegamos aqui, né? Agora deu certo e tal, mas tem muita história depois. E o que ele fez aqui, né? Inclusive, você relata no livro, e é perfeitamente perceptível, até pelo construto histórico, né, que existia sim uma diferença ideológica entre vocês. E, naturalmente, o seu pai, até por ser filho do seu avô e bisavô, e por ter rejeitado as transformações de lá, ele jamais abraçaria as suas causas. Né? Isso também vocês vão ter que ler no livro, eu não vou falar. Né? Por uma questão ideológica. Mas é interessante. Mas ele era firme às suas convicções, mas ele era uma pessoa...
Né? Era e é, né? Até hoje briga bastante. Porque ele é bastante lúcido, né? Ele é. Mas assim, esse livro, ele mostra justamente isso. Por isso o título, inclusive, né? O Quem Sou Eu é um título, ele nos manuscritos dele apareciam 2 títulos, né? Quem Sou Eu e o outro era A Memória de um Imigrante. E o livro acabou sendo Quem Sou Eu, Memória e Pensamento de um Imigrante, justamente porque mostra a memória, né, a origem, né, de um pensamento. E a segunda parte, nesses artigos, fica evidente o pensamento maduro. Né? Você compreende porque o ardor nacionalista que ele sempre apresenta nos textos dele, de defesa da pátria e tal, a pegada conservadora, a crítica ao processo de privatização, né, e a coisa que ele mais ama na vida, que é o magistério, tudo isso você vai encontrando, né, as raízes nessa história. Eu sou historiador, então eu fiquei muito entusiasmado também por essa parte do trabalho. Essas pessoas, assim como o Oleg, como o seu pai, desculpe tratá-lo assim diretamente, porque eu sempre ouvi falar do Oleg, então me apareceu essa intimidade aí. Mas pessoas como ele, assim, são pessoas que constroem algo, né? Sim. Que constroem algo. E essa construção, ela tem muito a ver com a vida das pessoas. A gente falar sobre uma empresa, sobre a maneira como ela se desenvolveu do lado de fora, é quase um pecado. Né? Eu vou dar um exemplo para você que me é muito dolorido, embora eu não tenha nenhuma relação. Por exemplo, a Odebrecht é uma empresa que se perdeu agora. Né? Mas vamos tirar o nome, porque o nome é da família e a família de repente se corrompeu através de políticos. Mas aquelas pessoas que construíram, aquelas pessoas que construíram aquilo ali, era uma empresa privada, não era uma empresa pública, as pessoas que construíram elas têm uma história, elas têm um valor. Né? E eu acho que é isso que o seu pai resgata. Aquilo que nós construímos nessa porção de terra aqui tem que ter um valor, não pode ser simplesmente jogado a preço de um troco, de um dinheiro, de um valor monetário. É verdade. Né? Não está nesse livro, né? Vai vir na segunda edição que eu estou intimado aí, a gente está intimado a fazer, mas meu pai, pelo que eu consegui garimpar, me parece que ele foi o primeiro inspetor da CEMIG. Da CEMIG, Então eles andavam pelo interior do Brasil levando eletrificação e tal. Então quando chega uma proposta de privatização, alguma coisa assim, aí ele ia para a luta, né? E aí estão os artigos. E houve uma resistência boa, né? Por parte não apenas dele, como outro, que a CEMIG foi pioneira em muitas coisas. É uma empresa referência. Agora, uma coisa que, assim, mesmo não lendo o livro, né, mas assim, já observando pela sua narração aí, né, igual você falou, ele chegou cego, surdo e mudo, e de repente se torna alguém construtor, e muito maior do que, assim, muita gente que vê, ouve e vive aqui no Brasil. Se a gente fosse, né, lógico, eu tô curioso para ler, e outras pessoas também que forem ler, o que elas vão perceber desse trajeto dele, assim, para se tornar alguém que constrói? Olha que legal, eu parece até que foi combinado, que está até no prefácio isso. Não, eu li o prefácio, por isso que eu não estou brincando. Não, ele realmente não deu. Uma coisa que eu achei, assim, que eu só percebi quando eu terminei de ler as últimas provas, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha convivência com ele, é que meu pai é um grande otimista. Então, por exemplo, tem partes do livro, não vou contar uma só aqui, tem várias desse tipo, mas, por exemplo, quando eles estão chegando na Alemanha, que eles têm um contato com as tropas alemãs e que os americanos, desculpa, que eles chegam na Alemanha e têm contato com as tropas americanas, os americanos estão jogando o chocolate para eles se divertindo com a fome. Ele conta isso e em seguida ele fala, mas eu provei o chocolate era muito gostoso. Entende? Então é sempre assim, vendo o copo meio cheio. E aí, depois no final do livro você vai perceber que tem muito drama, mas no final tudo dá certo. E eu acho que as duas coisas elas estão diretamente relacionadas. Uma postura que você tem frente às adversidades da vida, né, acaba te levando a um determinado desfecho. E o desfecho dele foi sair de uma situação de não ter um centavo, não ter nem roupa, que eles tinham que pintar o uniforme de guerra para poder andar em Copacabana, para não ser preso, porque não podia andar de farda, né? E
no final ele é um empreiteiro que está no interior de Minas Gerais, começando a fazer obras, ganhando dinheiro e acaba vindo para Juiz de Fora e tudo mais. Então eu percebi isso nesse livro, né? Quando você tem uma atitude otimista, né, nas adversidades, como que você consegue um resultado positivo, Oleg, né? fazendo uma divagação filosófica aqui, até uma licença poética, o seu pai, assim como o meu avô e bisavô, que eu citei aqui, porque nós temos um nome parecido, né? Você é Abramov, eu sou Abramo. Temos um avô comum aí. Nós temos um avô comum aí, um elo lá atrás. E eles são o que se chama lá na América os bummers, os filhos da escassez. Os bummers, né? Baby bummers, né? Os baby bummers já são os filhos dos bummers, que foram criados com a mentalidade da escassez, né? Mas que conseguiram progredir. O pai dele já é dessa geração. O pai baby dele bummer, já seria né? o baby bummer. Mas então, o filho da escassez, o problema da escassez é essa: se você não for otimista, você se suicida ali. Né? E no entre guerras ali, muitos tiveram que ser otimistas, então, mas também tiveram os que só sobraram. Muitos se suicidaram com o crack de 1929, muitos se suicidaram, não conseguiram se soerguer. Eles não sabiam que eles estavam sentados sobre a areia movediça, né? É muito fácil falar, né? Difícil viver isso. Mas então, eu acho que é isso aí. Então, eu relatei para ele aqui, antes de você chegar, que o meu bisavô veio para o Brasil com 60 anos e aqui ele completou a saga de 11 filhos, com a terceira mulher. Ainda viveu até 97 anos de idade. E ele não ficava doente. É verdade. Eles são... o meu pai, por exemplo, ele relata que tinha que dormir em pé, apoiado no jipe, andando na migração. Não tinha o que comer, tinha que pegar capim e provar lesma. E era uma engenharia como comer a lesma, porque eles tentavam cozinhar e o negócio ficava duro. Depois alguém descobriu que tinha que jogar sal. Então ele vai contando essas coisas que você até acaba rindo de um negócio que fala, poxa, vou comer lesma, né? Mas aí você vê como... Então essas coisas, essa atitude com a adversidade, ela é muito importante, né? E é também uma celebração da vida, né? Você vê tanta destruição, você fala, eu ainda estou aqui. E às vezes, muitas vezes, a gente que nasce num conforto e tal, não dá tanto valor. Né? E é isso, assim, que é a resposta do livro, assim, tipo... O livro é uma pergunta, né? Quem sou eu? Né? Eu até não estava, você desculpa a minha ignorância, não estava assim tão por dentro, né? Ontem, quando fui informado sobre a nossa entrevista, eu pensei até que era um livro de autoajuda. Mas, assim, de certa forma, não deixa de ser, pelo que você está narrando aí. Qual que é a resposta desse livro, assim, com a pergunta, quem sou eu? Essa eu acho que é bom só deixar a pessoa concluir. Eu tenho uma resposta, mas eu não quero contaminar, não. Então cada um vai encontrar a sua. Eu vou arriscar aqui, porque eu mais ou menos já sabia o que eu ia encontrar, porque mais ou menos eu conheço um pouco da história do seu pai, até antes de conhecê-lo pessoalmente. Né? Porque eu fiz engenharia, o seu pai era super famoso, todo mundo falava do seu pai o tempo todo. No CTU, ele sempre se posicionava, o pai dele sempre se posicionava. Né? A respeito de todos os assuntos, ele era uma baliza, né? Quer dizer, uma pessoa que passou por essas adversidades, continuou caminhando, ele vira uma referência, né? Então eu diria o seguinte, quem é ele? Eu acho que dele para ele não sei qual é a resposta, mas dele para nós ele é uma referência, né? Uma coisa que, por exemplo, eu gostaria de ser, né? Assim, com relação ao meu pensamento, em relação ao que eu posso impulsionar na vida das pessoas, né? Eu acredito que você também está trilhando esse caminho porque você teve o exemplo dele, né? Dizem que, naquele negócio de constelação familiar, dizem que a gente sempre persegue o exemplo da família, bom ou ruim. Né? Meu pai era muito pobre, eu agora fiquei rico. Não, eu tenho que ser pobre, né? Meu pai era muito rico, eu agora sou pobre. Não, eu tenho que ser rico, né? Eu acho que o seu pai era aquele que enfrentava os desafios e você vai continuar enfrentando eles, né? Se Deus quiser, amém. Né? Essa é a minha visão. Tomo posse. Tá. Isso aí. Mas olha só, quer falar mais alguma coisa? Não, então, eu gostei, né, disso que você falou a respeito de cada um encontrar
a sua resposta. E agora, onde é que encontra o livro? Muito bom. Então, ele tá na rede varejista, está disponível na Livraria Dom Pedro II, na Livraria Vozes, na Livraria Leitura, se ainda não está, estará em breve, e na estante virtual, que é um conforto, né? Mais fácil para comprar pela internet. E porque, na verdade, o primeiro público consumidor do livro foram os ex-alunos do meu pai, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, e a gente está tomando contato com gente que está em Manaus, no Rio Grande do Sul, né? E querendo comprar o livro. E se lembrando, né, do professor. Interessante, Alegre. Pela estante virtual. Então, quer dizer... Virtual. Quer dizer, tá na internet, tá no Brasil, né? Tá no Brasil, não tá? Interessante. E é bacana, porque isso aqui funde a história de muitos países, né? Olha só, você falou da Rússia czarista, né? De repente dá para fazer um histórico para quem disso aí, né? Isso. Porque deve ter uma ligação ali, porque essa família Abramov, e pelo jeito ela data lá dos 800 e alguma coisa de Abraão, alguma coisa assim, né? É tipo Abramo, assim. Vem da Geórgia, né? A família vem da Geórgia para chegar na Rússia, então tá lá, né? Vindo daquela direção, né? Do sul ali, da região ali semítica, né? Agora é uma viagem pela Rússia, uma viagem pela Alemanha, uma viagem pela Iugoslávia, uma viagem pelo Brasil. Você acredita que existem outros Abramov aqui no Brasil? No Brasil, não sei, assim, a gente não conhece. Com a internet a gente até acha algumas pessoas assim, mas não com contato. Mas é uma família bem numerosa na Rússia. Hoje em dia dá pra gente ver. Tanto no exército, que a gente encontra algumas pessoas, como na área das ciências. Um irmão meu até já teve algum contato assim, com alguns... Mas ainda fica difícil encontrar o elo comum por conta de tanta... Teria que fazer a árvore genealógica, né? Teria que fazer um estudo. E a outra coisa é a sua mãe, a Joana d'Arc, né? Não vou fazer analogia que a Joana d'Arc é histórica, não, né? Mas a história dela, né? Ela está cobrando um livro também. Não, ela está cobrando o livro da segunda parte da história dele. Aí ela entra também. Aí ela entra. Mas o que eu acho interessante depois... Ela é participante, né? Me animou muito, e hoje eu sou entusiasta para defender isso, é que a gente deve buscar as nossas raízes. E eu estou muito motivado. Encontrei que ela tem um parente anterior, um Vitorino Braga, é um bisavô dela. Falei, mãe, mas nós somos famosos, vamos ver isso aqui, né? Infelizmente no Brasil nós não temos essa cultura de buscar nossas raízes. E quem não tem raiz realmente fica um pouco no vento, né? O Brasil tem uma cultura interessante. Você quer ver uma coisa? Eu gosto muito de música, eu sou muito eclético para música. Aqui na Premier, eu tenho um programa de rock. Eu pesquiso muito e tal, mas eu gosto muito de música diversificadamente, até ritmos que eu não gosto, que eu ouço para saber o que tem de bom ali dentro. E uma coisa interessante é o seguinte, quando eu pesquiso as músicas de outros locais, eu vejo que o pessoal vai resgatando a sua história da música. O Brasil não faz isso, ele deixa morrer autores. Entendeu? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o samba brasileiro, quantos autores que não ficaram na estrada que as pessoas não falam mais. E eu queria fazer esse resgate fazendo um vídeo sobre isso. Eu ainda vou fazer, eu vou continuar essa saga aí. Né? Aproveitando que você é historiador, você pode me dar uma força. Tamo junto, né? Legal. Gente, olha, eu adorei ter o livro, ele está prefaciado pelo Alegre. O meu veio com a dedicatória aqui, esse aqui o da doutora Jane Aragão, que ele vai ter que pedir emprestado, né? Eu já falei com ela ali no caminho. Ela já me cedeu aqui. Mas então, eu vou comprar. O livro é esse aqui. Legal. Você acha na estante virtual na internet. Você acha na Leitura... Leitura Pedro II e Livraria Vozes. E Livraria Vozes, tá? Não deixe de saber, porque isso aqui é um pouco da história de Juiz de Fora, um pouco da história do Brasil, um pouco da história da Europa, né? E remonta ao século XIX. Tá bom? Eu agradeço aqui a presença do Alegre Abramov, que eu vou pedir simpaticamente para não chamá-lo de doutor, embora ele seja. Somos parentes, temos um avô comum. Temos um elo comum, né? Vou agradecer aqui a presença do Cristiano, que ficou muito motivado, né, Cristiano? Sim, gostei muito. O Cristiano, que é aquele cara que trabalha muito com a coisa de você como é que a gente fala? Se reinventar, né? Isso, se achar. Programação neurolinguística, né? Trabalhar autoestima. Eu vi um vídeo dele da autoestima muito bom. Eu aconselho você a ver. Coach Club, né? Aconselho você a ver, é um livro muito bom. Eu acho que esse aqui trabalhou a autoestima dele com todas as derrotas que a família possa ter tido. Ele chegou às suas vitórias e nos trouxe a oportunidade, né, de
ter vitórias aqui também. Perfeito. Tá certo? Tá certo, Muito obrigado. Gente, essa entrevista foi muito bacana. Você pode revê-la quantas vezes você quiser. Você que está aí ouvindo a gente na rádio, passa isso para frente, adquira o livro. Eu estou mostrando o livro aqui, você não está ouvindo, não está vendo, mas olha bem. Oleg Abramov, Quem Sou Eu? Memórias e Pensamentos de um Imigrante, pela editora Bonecker. Tá ok? Você pode encontrar aí na Vozes, leitura na estante virtual e na Pedro II. Estante virtual e Dom Pedro II. Tá ok? Perfeito. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até o próximo vídeo.